Olá a todos que me acompanham aqui pelo YouTube. Está começando o primeiro BDM do ano de 2022. Então, antes da gente começar a fazer os nossos planejamentos deste dia e dessa semana, queria desejar a todos vocês que me acompanham por aqui um excelente ano, tá bom? Eu estou indo para minha 10ª temporada nos mercados esportivos. Até comentei lá no Instagram ontem à noite que eu estou indo para minha 10ª temporada. Estou indo, se Deus quiser, até o final do ano para minha 3ª Copa do Mundo, trabalhando aqui no trade, né? Obviamente muito mais experiente do que na primeira, né? Mas foram bons anos vividos, mas que passa muito rápido. Sendo bem sincero com vocês, parece que foi assim, mês passado que eu comecei. Muita experiência, muita gente que eu conheci, muita coisa bacana por esse caminho. Obviamente, muito muita dificuldade emocional, né? Muito aprendizado, muita porrada, muito tombo, mas eu não me arrependo, né? Então, queria dizer que sigo este ano aqui compartilhando conteúdo com vocês. Este Bom Dia Mercado é o meu planejamento de trabalho real. Eu não faço outro planejamento de trabalho, a não ser esse daqui, né? Eu vou criar vídeo sempre que eu for trabalhar o outro dia, tá? Espero que o meu planejamento de trabalho ajude um pouco no seu planejamento de trabalho diário. Conto com a presença de vocês por aqui, né? E também, obviamente, vou tentar produzir mais conteúdos educacionais para enriquecer cada vez mais o meu curso que tem disponível, né? Meu projeto, né, de vida, esse curso que me deu tanto e que ajudou tanta gente. Eu vou continuar fazendo por ele, atualizando aulas que precisam ser atualizadas, criando novos conteúdos que precisam ser criados. E espero você durante esse ano, tá bom? Então é isso. Vamos começar então o nosso planejamento. Eu estou gravando esse vídeo no dia 5 de janeiro, tá, do ano de 2022. Vou falar sobre a rodada da Série A italiana que vai acontecer no dia 6, amanhã, quinta-feira. Lembrando vocês, deixa eu mudar essa tela aqui, ó, vai piscar aí a tela. Aê, beleza. Lembrando vocês que a rodada do campeonato italiano, deixa eu só selecionar o nosso SofaScore aqui. A rodada do campeonato italiano, ela está ameaçada, tá? O surto de Covid pelo mundo, ele voltou, né? Infelizmente, ele já chegou com muita força na Inglaterra, ele chegou a passar com muita força também na Alemanha e agora na Itália, né? São quase 90 casos de Covid confirmados entre as equipes italianas e é muito provável que nesse dia 6 aqui, que a gente vai fazer essa marcação de jogos para fazer, alguns jogos sejam adiados. Eu já estou dando uma olhada aqui no Salernitana com Venezia, já foi adiado. Então pode ser que eu faça um planejamento de trabalho para um jogo e esse jogo não aconteça. Isso pode acontecer assim como aconteceu algumas vezes na Premier League, tá? Mas a gente não tem controle sobre isso, tá bom? Vou selecionar os jogos que eu pretendo trabalhar, tá? E o que eu não pretendo trabalhar, eu vou tentar comentar por cima do que eu tenho das equipes de conhecimento para tentar ajudar vocês. Para você que é membro aqui do canal, que assina o canal aí embaixo, tem um botãozinho Seja Membro. Vou voltar a partir de hoje já com os meus PDFs de apoio que eu faço toda vez que eu vou trabalhar um jogo, um dia, né? Levantando números importantes sobre bolas paradas, sobre situação das equipes, ponto por jogo, tudo isso que me ajuda muito na tomada de decisão, claro, sempre alinhando isso à leitura de jogo ao vivo. Beleza? Então, vamos começar. Eu vou fazer o seguinte, toda semana eu vou trazer para vocês aqui promoções que a Betfair me manda. Eu sou parceiro da Betfair, então eles me mandam adiantado as promoções. Vai ter uma promoção para essa rodada da Série A italiana que é R$10 gratuitos para todo mundo, tá? E eu já vou falar sobre isso. Sempre que eu puder lembrar vocês para usar esses bônus, eu vou lembrar, porque esses bônus eles caducam, eles não duram, eles não prorrogam, então você tem que usar no dia. Assim como a gente teve Chelsea jogando contra o Liverpool, que também teve um bônus de R$10, o pessoal aproveitou. Eu vou lembrar aqui. E também vou trazer, o pessoal me pediu bastante, alguns cupons de desconto para o Leitura, que é a plataforma que eu trabalho, leituradejogo.com, que é onde eu crio conteúdo também sobre leitura de jogo e é onde eu trabalho diariamente no Discord. Então eu vou deixar aqui semanalmente alguns cupons de desconto para quem quiser conhecer o Leitura e, obviamente, quem quiser trabalhar um pouco mais próximo de mim nesse ano de 2022. Fechou? Então vamos começar. Nós temos aqui, deixa eu ver se o meu Notion já está configurado, porque eu cheguei de viagem agora, um dia mais ou menos,
eu tenho que deixar aqui, ó. Beleza, show de bola. Bom, começando pela Inter, né? A Inter, ela foi comendo pelas beiradas desde o início, com a chegada do Inzaghi, que vinha da Lazio. A Inter teve um crescimento absurdo, na minha opinião, uma evolução absurda depois da saída do Conte. Não que a Inter do Conte não seja boa, pelo contrário. Vou colocar meu fone aqui que me ajuda no barulho externo, tá? A Inter teve uma evolução muito forte na questão de marcação no primeiro tempo. Tá? Sempre foi uma equipe que eu gostei de trabalhar mesmo com o Conte, mas quando o Antônio Conte ele assume uma equipe, você tem que adaptar muito o seu trade para trabalhar as equipes do Conte. Se você lembra do Chelsea, se você lembra agora do Tottenham que ele está treinando, não é uma equipe fácil de você encaixar padrões. Tá? Não é fácil de você trabalhar um lei a eles, porque geralmente eles estão atrás, mas eles contra-atacam com muita velocidade. Não é fácil você trabalhar um back a eles, porque geralmente eles estão em cima, mas costumam descansar ao longo do jogo. Isso reduz o nosso poder de pressão, né, de superioridade. Isso quer dizer que é mais difícil. As equipes do Inzaghi, que foi o técnico que assumiu a Inter neste último ano, já dá uma cara muito nova para marcação-pressão. Ele gosta da intensidade o tempo todo. Então a Inter, dependendo dos jogadores que estão em campo, a maioria deles segue muito bem esse padrão, faz uma marcação muito forte. E é por isso que a Inter foi alcançando posições cada vez maiores. A Inter só perdeu uma partida nesse ano no campeonato. Na minha humilde opinião, quando a gente tinha lá Milan e Napoli na liderança, eu comentei aqui que eles não tinham elenco para isso e eu continuo concordando. A Atalanta até pode fazer um pouco frente, mas na minha humilde opinião não é páreo. Para mim a Inter leva esse campeonato da Itália com uma certa facilidade, a não ser que aconteça algo muito difícil, tá? Com isso, eu venho para esse jogo com uma ideia de buscar cenários para trabalhar a favor da Inter, porque o Bolonha tem uma equipe que não se defende tanto. O Bolonha, dentro de casa, ganhou metade dos jogos que disputou, 5 vitórias em 10 jogos, mas quando pega uma equipe que sabe marcar pressão, encontra muita dificuldade na saída. E é essa dificuldade na saída que eu vou esperar para poder, se eu encontrar, obviamente, para poder tentar encontrar uma leitura para buscar esse lei ao Bolonha ou back Inter, aí vai do seu método. Geralmente para essa faixa de odd aqui eu busco trabalhar a favor da Inter, eu tenho bastante confiança nela. Jogadores importantíssimos da equipe da Inter de Milão que fazem muito bem essa questão da marcação é o Nicolo Barella, tá? É um dos melhores, na minha opinião, um dos melhores caras que pisa dentro da área e que ajuda muito na marcação, tá? O Lautaro Martinez está voando, a gente sabe muito bem, o Sanches voltou a jogar bem. A zaga com Skriniar e De Vrij também é uma coisa absurda. Eu tenho minhas dúvidas às vezes com o Handanovic, já falhou muito antigamente, mas agora tem melhorado também. Esse Dumfries também, que é um jogador holandês, se eu não estou enganado, também pisa muito bem na área. E você ter um Perisic, mesmo com a idade do Perisic, pela ponta, é um jogador muito, muito importante. Então a Inter tem uma bola aérea também excelente. Os últimos 2 backs da Inter que eu peguei foram 2 gols de bola parada batidos no primeiro pau. Isso você tem que reparar, tá? Então eu ficaria de olho nesses critérios aqui para tentar encontrar uma leitura para estar a favor da Inter, tá? Theo, meu método de trabalho para back, ele só funciona na primeira parte, tá? Eu não trabalho a favor do favorito no segundo tempo. Isso quer dizer que eu trabalho o mercado de HT, halftime? Não. Significa que eu trabalho o match odds normal, mas geralmente eu vou trabalhar dentro do primeiro tempo em situações de pressão intensa, tá? Inter de Milão. O outro jogo que a gente tem na Itália já é um jogo de padrão de qualidade muito mais baixo, eu costumo chamar isso aqui de bloco de baixo, né? A Sampdoria, ela vem me decepcionando um pouco, eu esperava a Samp pelo menos ali próximo do Torino em 11º, parece pouca diferença, mas é uma diferença considerável, tá? Mas os 3 de baixo da Itália, que é Genoa, Cagliari e Salernitana, eles estão fazendo muita força para cair. Então é bem provável que os rebaixados fiquem por aqui, tá? Talvez uma briga do Spezia com o Genoa ou do Venezia com o Genoa possa acontecer, mas eu acho que a Samp não cai, tá? Tem time para isso. A Sampdoria, dentro de casa, é uma equipe que, na verdade, a Sampdoria, dentro e fora de casa, sempre foi uma equipe que eu gostei de trabalhar mercado de gol. Já falei algumas vezes aqui para vocês que a Samp, quando está com a bola, tentando fazer pressão, não passa uma confiança tão boa na defesa, e quando está sendo atacada, ela
puxa muito bem os contra-ataques com o Candreva pela direita. Isso causa perigo. Então, trabalhar match odds na Sampdoria não indico. Tá? Pelo menos para mim não tem funcionado muito bem. Com isso, eu gosto de trabalhar sempre mercado de gols. O que a gente tem aqui? Uma Sampdoria dentro de casa que marcou 14 gols. É uma média ali de 1,5 gols por jogo. Tá? E tomou 21. Né? Ou seja, toma mais de 2 gols por jogo. E o Cagliari, como visitante, não venceu nenhuma partida. A Sampdoria venceu 2 partidas em casa. 2. Tá? Por isso que eu não gosto de confiar no match odds. O Cagliari venceu nenhuma fora de casa, marcou apenas 5 gols. Isso é uma média de meio gol por jogo. E sofreu os mesmos 21 gols da Sampdoria. Então, na soma, eu tenho 42 gols sofridos pelas duas equipes e eu tenho uma média de 20 gols marcados. Eu tenho aqui, então, um ataque muito fraco da equipe do Cagliari. O que leva a meu favor esse jogo para trabalhar gols? O desespero. E eu gosto muito de trabalhar, quando eu tenho desespero, eu gosto muito de trabalhar no mercado de gols. O João Pedro, do Cagliari, talvez seja um dos melhores atacantes da Série A hoje. Né? Obviamente ele não vai ser o artilheiro da Série A porque ele não tem quem traga essa bola para ele. Mas no contexto de ser o dono do time, de fazer diferença, de resolver às vezes uma partida sozinho, o João Pedro consegue fazer isso muito bem. Então fica muito de olho nisso. Tá? Pela Sampdoria a gente tem o Caputo com o Candreva fazendo uma tabelinha muito boa, o Candreva vindo pela direita nos contra-ataques. O Quagliarella, que já é um cara um pouco mais velho, parece que o Caputo foi trago para ficar no lugar do Quagliarella, né? Uma pseudo-renovação da Sampdoria. E aqui a gente tem o Darmstadt que está machucado há um tempão. O Darmstadt foi muito bem na Euro com a Dinamarca. Acho que dos que eu conheço é isso. Tá? O que eu vou ficar de olho para esse jogo? Vou trabalhar mercado de gols, mas eu não venho para trabalhar longas exposições. Tá? Se eu ver um jogo muito aberto no início, se eu for buscar alguma longa exposição, vai ser no máximo para 3 gols nesse jogo. Tá? Mas é muito provável que o mercado me direcione para trabalhar buscando apenas 1 ou 2 gols. Ou seja, segundo tempo, por volta dos 50, 60 minutos, jogo muito aberto, a gente vai ter uma situação onde eu posso trabalhar gols. O melhor cenário, na minha opinião, pelo desespero da Sampdoria, pelo desespero do Cagliari, a Sampdoria não está tão desesperada assim, é trabalhar o mercado de gols após o primeiro gol da Samp. Tá? Então eu vou marcar aqui a Sampdoria contra o Cagliari, mas o melhor cenário, na minha humilde opinião, para esse jogo abrir, é o Cagliari sair atrás do placar, para que ele tenha que buscar e sofra com os contra-ataques da Sampdoria. Então, se você está buscando alguma coisa para gols aqui, talvez buscar esse cenário da Samp saindo na frente seja interessante. Tá bom? Voltamos para cá. Vamos falar de Lazio e Empoli. O Empoli que costuma ser um visitante bastante indesejado. Tá? Esse, se eu não me engano, foi o primeiro jogo da rodada. O primeiro jogo do campeonato que eu fiz italiano foi Empoli e Lazio. Eu lembro que eu tomei o primeiro gol. Olha que interessante. Foi o primeiro jogo dessa temporada 2021-2022. Foi justamente a partida entre Empoli e Lazio. Deixa eu ver quanto é que foi o placar. Foi 3-1, isso mesmo. Foi dia 21/8. Tá? E eu tomei o primeiro gol do Empoli, que foi um gol de contra-ataque. A Lazio estava muito bem, ele tomou um gol de contra-ataque. E logo em seguida, no lance seguinte, a Lazio empatou de cabeça e eu consegui voltar para o 0-0. Mas eu fiquei com isso na memória. Dali para frente, eu já comecei a ter uma dificuldade de entender o posicionamento da Lazio. Tá? Então eu tenho muito receio de trabalhar ainda a Lazio do Sarri no match odds. Tá? Principalmente contra o time do Empoli, que é um time aguerrido, tem poucas lesões, os artilheiros da equipe estão sempre jogando. Tá? Mas a gente tem a volta, agora pelo visto a volta definitiva do Ciro Immobile, que estava tendo problemas e o Pedro estava tendo que assumir essa questão de referência. Toda vez que o Ciro Immobile não joga, eu gosto muito mais da Lazio no contra-ataque, que é onde o Pedro consegue se sair melhor. Tá? Bom, jogadores imprescindíveis na Lazio: Luiz Alberto, Milinkovic-Savic e Ciro Immobile, na minha humilde opinião. Tá? Pelo que eu estou vendo aqui, não tem nenhum desfalque muito, muito importante. O Felipe Anderson deve estar como opção no banco, mas vem jogando também muito bem. E o Empoli está completo. O Pinamonti ali, que é o artilheiro do time,
que como eu falei para vocês, o Di Francesco também não machucam. Então, cara, é uma equipe muito chata. Eu não viria para esse jogo para buscar back. Lazio, apesar desse padrão poder aparecer, eu tomaria bastante cuidado com o Empoli. Não é um time que se entrega. Se a Lazio sair na frente, ele vai vir para cima. E aí, talvez, né? Se a Lazio sair na frente e o Empoli vir para cima, a gente pode ter um cenário bom para gols, tá? Então, inicialmente, eu não venho para match odds nesse jogo, eu venho com a ideia de trabalhar o mercado de gols. O primeiro jogo entre eles foi um jogo de 4 gols, a Lazio saiu atrás e virou para 3-1, tá? Lazio e Empoli. Mais um jogo, esse aqui talvez eu não faça, Spezia e Verona, por quê? Um jogo muito parelho, muito difícil na minha opinião, um jogo de 10h30 vai ter 2 jogos ao mesmo tempo, Lazio e Empoli, mas é um Verona que não tem um desempenho tão bom fora de casa como tem em casa. Dentro de casa, o Verona tem 5 vitórias em 10 jogos. Fora de casa, tem 1 vitória em 9 jogos. É um time que empata muito. Não tem um ataque tão efetivo fora assim. 1,5 gol mais ou menos por jogo. Tomou 18, tá? Não me chama tanta atenção. O Spezia, dentro de casa, venceu 2 partidas. Toma pouco gol o Spezia. Tomou 12 gols em 9 jogos, marcou 10. É um time difícil até para trabalhar o mercado de gols, tá? Geralmente os jogos do Spezia são de dia, né? Ali por volta desse horário de 8h30, 10h30, 11 horas. Geralmente eu tenho essa lembrança deles jogando de dia e é difícil fazer gol no Spezia, não é fácil não. Eu tô com uma tendência de pular esse jogo aqui, tá? De maneira geral, se a gente vê os números do Verona, olha só. O Verona está envolvido aqui em 68 gols até o momento em 19 jogos. É muita coisa, mas fora de casa realmente o desempenho do Verona não é isso tudo. Então eu vou pular esse jogo aqui, vou dar atenção para outro jogo, para também não ficar uma coisa assim tão amassada no dia de amanhã, não ter que fazer tudo. Mas eu tô com o pé atrás com esse Verona, apesar da situação do Spezia ser difícil, né? O Spezia talvez seja um dos times que briga aqui com o Genoa para o rebaixamento. Mas eu vou pular esse jogo aqui, tá? Atalanta e Torino, adversário difícil para a Atalanta. Atalanta que dentro de casa não consegue ter o mesmo desempenho fora. Atalanta fora de casa tem 8 vitórias e nenhuma derrota. É o único time invicto ainda nesse campeonato fora de casa. E o Torino. Só que a Atalanta dentro de casa tem 3 vitórias em 9 jogos. Olha isso, 3 vitórias, 3 empates e 3 derrotas. É um aproveitamento muito baixo para quem quer, obviamente, brigar com a Inter para essa possível liderança. Acho muito difícil a Atalanta brigar por esse campeonato, vai ter que melhorar muito o desempenho dentro da sua casa. O ataque da Atalanta tem 2 gols por jogo dentro de casa e a defesa da Atalanta sofre mais ou menos 1,5 gol. Então é um time que cede espaço para gols. O Torino fora de casa tem um desempenho horroroso como vitória, né? Tem 1 vitória apenas, mas é um time que consegue se segurar bem na defesa, tomou apenas 9 gols em 9 jogos, uma média de 1 gol por jogo, só que marcou 4. É o pior ataque da competição fora de casa ao Torino. É impressionante. Ele consegue ser pior que o Cagliari, que o Salernitana, que o Venezia, que o Spezia. É impressionante como tem dificuldade de marcar gols o Torino fora de casa. De maneira geral, o Torino está aqui com uma média bacana de gols marcados. Não é tão bacana assim, né? Quase puxando 1 gol por jogo. O Torino que deixou de ser extremamente dependente do Belotti, né? Que agora tem revelado, obviamente, tem trazido novos jogadores. As últimas partidas do Torino foram boas. Eu lembro que eu fiz um jogo do Torino com o Bolonha, que o Torino até deu padrão de back, tá? Mas eu acho que a Atalanta é sim favorita para esse jogo. O que me puxa para não trabalhar gols esse jogo é o desempenho do Torino fora de casa, tá? Obviamente um ataque com 4 gols não enche os olhos de ninguém. E aí o Torino já está naquela posição que ele provavelmente vai ficar ali entre 11º e 9º. Né? Então a ambição do Torino esse ano eu acho que é muito mais essa questão de reconstrução com o Juric. A Atalanta que está devendo. Né? Dá para tentar buscar um padrão de back Atalanta? Cara, pode até aparecer, mas o Torino não é besta. Tá? Principalmente por ter uma defesa muito boa. Eu acho que a Atalanta aqui pode ser, se ela não conseguir abrir o placar cedo, ela pode acabar se complicando nesse jogo para marcar o seu gol. Eu vim muito seco para fazer esse jogo, mas eu vou deixar esse jogo pro live. No Match Odds. Vou ver se me aparece. Tinha aqui um jogo do Braga antigo. Vou ver se me aparece algum padrão aqui para trabalhar algo contra o Torino, mas eu tô ressabiado com esse jogo, tá?
equipes que podem se complicar é a Atalanta. Por quê, Theo? Eu tô achando essa odd da Atalanta um pouco baixa e o Torino é um adversário muito cascudo. O que significa se complicar? Significa que ele vai perder? Não. Significa que ele vai empatar? Não sei, também não. Significa que para você redobrar a sua atenção, porque eu tô achando que o Torino vai acabar causando essa dificuldade maior para a equipe da Atalanta. Beleza? Sassuolo, Genoa. Nosso Sassuolo parece que voltou, né? As últimas partidas do Sassuolo, se a gente dá uma olhada aqui nas questões de resultado, dá uma olhada, ó. Perdeu de 3-0 para o Bolonha, 2-2 com a Fiorentina, depois de ter aberto 2-0, tomou 2 gols de empate, virou para cima da Lazio 2-1, 2-2 com o Spezia, 2-2 com o Napoli, 3-1 com o Milan, ganhou de virada, 2-2 com o Cagliari, 3-2 com a Udinese, 2-1 com o Empoli e 2-1 com a Juventus. Então é um time que passa muita confiança para o mercado de gols, tá? E que também busca bastante essa questão de recuperação de resultado. Gosto muito de trabalhar o Sassuolo nesse quesito, tá? Acho essa odd do Sassuolo baixa. Isso significa que se a odd do Sassuolo, que não é um time que passa confiança assim, tá baixa, significa que o Genoa realmente é um adversário muito fraco. O Genoa tem uma das piores defesas da competição, né? Dentro de casa o Sassuolo tem 3 vitórias em 10 jogos e fora de casa o Genoa tem 1 vitória, tá? Então eu venho para esse jogo para trabalhar o mercado de gols, apesar de eu ver uma brecha aqui para esse time do Sassuolo também, por exemplo, sair atrás, tentar buscar uma virada. É sempre um time interessante para a gente buscar e ficar de olho em alguma coisa para recuperação de resultado, tá bom? Eu pelo menos gosto bastante. Olha só, um clássico, Milan e Roma, um time da Roma que vem em ascensão com o Mourinho, melhorando bastante, o time que deu 4 na Atalanta fora de casa, e o time do Milan que vem agora descendo a ladeira devagarzinho, o Milan vai mostrando que talvez não tenha tanto elenco assim para brigar pelo campeonato. Dentro de casa o Milan tem 6 vitórias em 9 jogos, tomou 8 gols apenas, menos do que um gol por jogo. Tá? E como visitante, a Roma tem 4 vitórias em 9 jogos. Não empata a Roma, né? Ou vence ou perde. 18 gols marcados, uma média de 2 gols por jogo fora e 13 gols sofridos. Ou seja, eu tenho um ataque do Milan que produz em média quase 2 gols por jogo, mas sofre pouco. E eu tenho um ataque da Roma que produz 2 gols por jogo, mas sofre mais ou menos 1,5 gol. Então, assim, buscar longas exposições para 4, 5, 6 gols aqui, acho um pouco exagerado. Talvez na leitura de jogo a gente consiga ter algum cenário para isso, mas de pré acho muito difícil, tá? Afinal de contas é um clássico e isso aqui é pseudo confronto direto, né? A Roma tomar ponto do Milan, obviamente faz com que o seu adversário não pontue e você suba na tabela, né? A gente tem uma cotação de 2,05 para o Milan, acho essa odd do Milan baixa. Acho essa odd do Milan baixa e acho que a gente pode ter aqui cenário para gols e para match odds, tá? Vou ficar de olho aqui então, inicialmente no match odds, porque eu acho que essa odd do Milan pode ter capacidade de correção, né? Ou seja, eu tenho uma odd do Milan aqui mais ou menos próximo de 2 e essa odd ela pode vir a subir caso a Roma comece muito bem e surpreenda o mercado, tá bom? O Milan é um time que pode se complicar. Eu acho que essa cotação do Milan ela é um pouco baixa, mas ela está mais próximo do justo, tá? Mas pode acontecer. Só que não seria uma surpresa, né? Tão grande o Milan não venceu o jogo. Afinal de contas é um clássico. Já a Atalanta sim. Então, por isso que eu prefiro imaginar o Milan aqui numa correção de preço mais do que, obviamente, se complicando, tá bom? Não descarto trabalhar gols nesse jogo, mas eu preciso muito da leitura para isso, tá? Muito mesmo. Nós temos Salernitana e Venezia que foi adiado. E aí a gente vem para a Fiorentina e Udinese. A Fiore tem sido um dos times que eu mais estou gostando de trabalhar. A Fiore assumiu o papel da Lazio nessa temporada, né? A Fiore fazendo uma temporada nesse momento muito boa, muito devido ao seu atacante do Dusan Vlahovic, que hoje é o artilheiro da competição, se eu não estou enganado. Acho que está à frente até do Ciro Immobile. Não é à toa que o time marcou 34 gols até o momento. E, se eu não me engano, o Vlahovic tem 16 deles. Tá? Posso estar fazendo confusão. Ainda estou recuperando a minha memória depois do ano novo, mas eu acredito que é por aí. Tá bom? Deixa eu dar uma olhada no desempenho da Fiorentina dentro de casa.
A Fiore em casa tem 6 vitórias em 9 jogos, só perdeu 2 jogos. 23 gols marcados. Quase 3 gols por jogo, dá 2,5 gols por jogo da Fiore. Excelente time para trabalhar o mercado de gols a favor, obviamente. Tá? 12 gols sofridos, ou seja, tem mantido uma defesa muito boa também. A Udinese fora de casa com 2 vitórias apenas. Um ataque bem menor, bem mais fraco do que a Fiorentina, com 1,5 gols por jogo. Mas uma defesa que sofre bastante também. Né? Um time que dá e faz. Né? Isso é interessante pra gente. Eu gosto da Fiore quando ela sai à frente, mas eu acho que essa cotação da Fiorentina pode estar um pouco baixa. A Udinese é um time cascudo, também é um time de meio de tabela, pode proporcionar para a Fiorentina ali um jogo mais complicado. Eu venho para esse jogo para trabalhar. Eu gosto muito da Udinese porque a gente tem aqui o Deulofeu e o Beto, que são os principais jogadores da equipe. Cadê? Aqui, ó. Deulofeu e Beto, os 2 artilheiros dessa competição. O Beto, um cara português que joga muita bola, que vem fazendo bons gols, tá? E eu acho que a gente pode ter um cenário interessante para gols, principalmente se a Fiorentina sair na frente. Mas assim como o jogo do Sampdoria com o Cagliari, talvez eu não venha para trabalhar uma longa exposição assim exagerada. Se eu for fazer algo, ou vai ser algo para 3 gols, ali no finalzinho do primeiro tempo, ou vai ser um over à frente, quiçá até um limite. Mas o melhor cenário para mim também seria uma Fiore. Aliás, não vou colocar aqui um cenário que a Fiore saindo na frente só não, porque a Udinese já jogou muito bem contra a Lazio quando saiu na frente com o gol do Beto. Vocês vão lembrar desse jogo, tá? Então, é isso. Juventus e Napoli. Talvez seja o jogo com mais mídia da rodada, talvez, né? Nós temos aqui ainda de fora o Victor Osimhen, que é o principal atacante da equipe do Napoli, continua lesionado. Isso fez com que o Mertens assumisse a posição de jogador principal da equipe. O Mertens é o maior artilheiro da história do Napoli, tem que ser respeitado, mas não é a mesma coisa do que o Osimhen. Dependendo do estilo de jogo, o Mertens talvez possa não apresentar tanto como o Osimhen apresenta. Tá? Temos o Zelinski e o Politano também. O Insigne, pelo visto, cara, tem alguma notícia, acho que eu vi lá no Telegram do Gabigol, que o Insigne vai pro Toronto. Que loucura, meu. Enfim, depois a gente confirma isso daí. O Elmas está fora, jogador muito bom no 1 para 1 no drible. Lozano também está fora, vocês não estão vendo aí, mas aqui está fora. Né? Isso também é importante, porque o Lozano... Eu lembro de um 3-3 entre Napoli e Juventus, lá no estádio da Juventus, quando o Cristiano ainda estava jogando, um gol contra do Koulibaly, e o Lozano tinha acabado com o jogo. Né? Eu lembro que o Napoli estava perdendo de 2-0, virou para 3-2, 2 gols do Lozano, se eu não estou enganado, e aí o Koulibaly fez um gol no último lance contra, ficou 3-3, foi um jogaço, mas eu lembro muito dessa participação de contra-ataque do Lozano. Né? E a Juventus, cara, caiu muito, né? Óbvio que ela vem trilhando ali uma melhoria com o Allegri, mas aquela Juventus que a gente gostava tanto, ela deu uma caída grande. Pelo visto, a gente vai ter de volta a presença do Paulo Dybala. Tomara. Eu sempre, cara, peço para que o Dybala tenha continuidade. Jogadoraço, faz muita diferença na Juventus, não só no ataque, na criação ofensiva, um cara que às vezes busca a bola lá atrás para construir esse jogo, uma Juventus que empilha meio campista que não resolve situação nenhuma. Cara, o Dybala é sempre um cara muito, muito bom. O Bernardeschi também voltou a ganhar espaço depois da chegada do Allegri. O Moisiquim também, que o Allegri gosta tanto, né? Nós temos o Chiellini fora e o Bonucci não confirmado. Ou seja, aqui no SofaScore está dizendo que o Bonucci está confirmado. Aqui embaixo dizendo que não. Vamos ver, né? Mas De Ligt e Bonucci fazem sim uma zaga que dá conta do recado. Temos o McKennie, que também, apesar de ser jovem, é um jogador importante. O Locatelli, pelo visto, ganha vaga de titular. É um jogo bom. Para mim, jogo para match odds. Essa odd da Juventus, ela pode estar sendo influenciada por alguma coisa de elenco, além do Victor Osimhen. Porque, com todo o respeito do mundo, a Juventus não pode ter uma odd de 1,60 contra o Napoli. A não ser que eu esteja perdendo alguma coisa. Tá? Ou provável, das odds que eu vi, talvez o Napoli esteja com algum surto de Covid. Me dá licença aqui para pesquisar.
Aí a gente já faz uma informação mais concreta. Napoli confirma diagnóstico de Covid para o técnico Luciano Spalletti. Jogo entre Juventus e Napoli corre risco de adiamento por causa de Covid. Olha aí. Atalanta e Napoli registram casos de Covid nos seus elencos. O Lozano não joga por conta de Covid. Olha aí. Então talvez seja isso que esteja trazendo essa odd da Juventus mais para baixo. É bom a gente ficar de olho nisso, tá? Talvez a gente crie aqui um cenário todo, e isso obviamente vale para todas as outras partidas que eu falei. Quando a gente vem com uma notícia de Covid é mais complicado, tá? Então o mercado está considerando que a volta do Dybala provavelmente, né, mais somado à falta do Osimhen, do Lozano, do Elmas, vai fazer com que esse Napoli esteja muito desfalcado. Mas tô achando essa odd da Juventus esticada demais, tá bom? De preferência, vou não fazer nada nesse jogo. Esse jogo vai acontecer às 16h45, mesmo horário da Fiore. Até segunda ordem, até eu ter plena confirmação de quem é que vai jogar no Napoli, eu não vou pôr a mão nesse jogo, tá? Agora, se eu ver que o Napoli entra um pouco mais forte do que eu estou imaginando, essa odd da Juventus aqui ela pode ser uma pegadinha. Toma muito cuidado com isso. Vou até colocar aqui que a Juventus também pode se complicar, porque aqui a gente tem uma cotação muito baixa num jogo onde pode ser parelho. Talvez não tenha correção, porque o Napoli pode jogar no contra-ataque e essa bola vai ficar quase sempre no pé da Juventus. Mas pode ser que a Juve não consiga furar. Cuidado com os contra-ataques do time do Napoli. Vamos finalizar com Copa do Rei, que eu não tenho acompanhado tanto, vou esperar chegar nas oitavas de final. A gente tem um Atlético de Madrid jogando contra o Majadahonda. É Majadahonda. O J tem som de R, né? Majadahonda. Raio. Majadahonda. Não sei de qual divisão que eles são. A gente vê agora. Primeira divisão... RFEF, deve ser uma possível quarta divisão aí do campeonato espanhol. 1,22 odds do Atlético Madrid. Para estar com essa odd, é bem provável que o Atlético Madrid venha bem misto. Então tome muito cuidado com o elenco que vai entrar em campo, tá? Muito cuidado mesmo, tá? Outro jogo de equipe grande, a gente tem o Bilbao jogando contra o Mancha Real. Uma odd também 1,30. Sevilha pegando o Zaragoza. Aqui o Zaragoza já é uma equipe bem mais parruda, bem mais conhecida, tanto é que a odd do Sevilha já está próximo de 2. O Cádiz pega o Fuenlabrada. O Fuenlabrada já eliminou time grande, hein? Já fiz jogo na Copa do Rei do Fuenlabrada eliminando o time grande. O Elche pega o Almeria. Almeria também é time grande, tanto é que as votações estão parelhas. Eu vou ficar só de tocaia, como diz o nosso falecido querido Jotinha. Eu vou ficar só de tocaia. Se eu ver alguma coisa de valor aqui, eu faço. Mas, por enquanto, o jogo que me chama a atenção, que é o Atlético de Madrid, eu preciso confirmar se essa equipe vem com uma força digna ou não. Fechou? Tínhamos aqui um Arsenal livre que foi adiado, Copa da Liga. É isso. Fechamos, então, o nosso Bom Dia Mercado para esse dia 6/12. Vou deixar o meu PDF de apoio lá na nossa aba comunidade, aqui mesmo no meu canal. Se você clicar no link do canal, vai ter uma aba lá comunidade. Vou deixar o nosso link para quem é assinante. Se você não apoia o meu conteúdo, quiser apoiar, tem vários benefícios. Tem um link aí embaixo para você conhecer. E amanhã eu tento trazer para vocês um código, um cupom de desconto para quem quiser conhecer o Leitura e quiser trabalhar um pouco mais próximo. Valeu, pessoal. Não esquece de se inscrever se você chegou até aqui. O like no vídeo ajuda pra caramba. E é muito bom ter vocês aqui neste ano. Um grande abraço a todos e bom 2022 para todos nós. Valeu!